Olá, estamos de volta em mais uma aula aqui do canal UThermo e hoje, dando sequência às aulas de número 14, nós vamos estudar os efeitos térmicos em processos de mistura. Para começar a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho do calor de solução que nós já falamos no vídeo passado. Só que hoje nós vamos abordar o caso do calor de solução tanto para sólidos como gases. Então, toda vez que nós passamos uma substância para a fase líquida, ou seja, dissolvendo um gás ou passando do sólido para o líquido, alguns efeitos do processo de dissolução podem se tornar bastante significativos. Por isso, vamos dar uma olhadinha com relação ao que nós estamos abordando no calor de solução. Bem, quando um sólido ou um gás é dissolvido em um líquido, o efeito térmico é definido como calor de solução. O detalhe importante é que nós sempre vamos tratar o calor de solução com uma base fixa. Nesse caso, a base é de 1 mol de soluto. A representação continua sendo semelhante ao que nós vimos na aula passada. Então, nós temos o ΔH com esse tio em cima, representando aqui, neste caso, o calor de solução, e ele também está atrelado ao valor do ΔH de mistura. Veja que a gente tem ΔH de mistura dividido pela fração molar do soluto, aí nós temos o calor de solução. Lembrando que ΔH de mistura, ele corresponde à variação da entalpia por mol de solução, e o ΔH de solução corresponde por mol de soluto. Tá? Bem, nós podemos representar esse ΔH de solução como uma reação química. Então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Nós poderíamos representar a entalpia envolvida no processo de dissolução do cloreto de lítio sólido, nesse caso em 12 mols de água, e aí nós teríamos o cloreto de lítio dodeca hidratado, representado aqui na reação. O processo de colocar este sal da forma molecular e ele ser dissolvido por 12 mols de água tem um processo de liberação de energia de 33.614 joules, caso esse processo de mistura acontecesse a 25 graus Celsius e 1 bar. Então, esse valor representa o seguinte fato. Esse é o valor do calor de solução necessário para dissolver 1 mol de cloreto de lítio em 12 mols de água. Bem, é importante nós ressaltarmos que o calor de solução de gases ou sólidos, ele pode estar atrelado também a uma outra propriedade termodinâmica que você já viu, que é o calor de formação. E se você lembra das suas aulas de termodinâmica 1, o calor de formação é a energia necessária para a gente partir de formas elementares, ou seja, átomos, e juntarmos formando aí moléculas distintas, né? Moléculas das mais variadas formas. Então, o que nós vamos ver agora é como relacionar o calor de solução com esse ΔH de formação. Veja que o nosso objetivo agora é calcular o calor de formação do cloreto de lítio em 12 mols de água a 25 graus Celsius. Nesse caso, como nós vamos usar um dado de entalpia de formação, perceba que a equação que aparece agora na sua tela, ela contém os elementos necessários para formar a molécula de cloreto de lítio. Então, a gente tem aqui o lítio mais meio mol de gás cloro, formando então o cloreto de lítio sólido. O ΔH de formação envolvido nesse processo, ele corresponde a menos 408.610 joule por mol de cloreto de lítio formado. Veja que o objetivo neste momento é calcular o ΔH de formação do cloreto de lítio em 12 mols de água. Então, para a gente fazer isso, nós temos o cloreto de lítio sólido mais 12 mols de água, formando aí então o cloreto de lítio dodeca hidratado. Nesse caso, pessoal, o ΔH
de solução que a gente já viu no slide anterior corresponde ao menos 33.614 joules por mol. Observe que, nesse momento, com a presença dessas duas reações, a gente pode perceber que o cloreto de lítio sólido ele está tanto no produto da primeira reação, como no reagente da segunda reação. Então, eu poderia muito bem, neste momento, somar essas duas reações químicas desta maneira e cancelar os dois valores do cloreto de lítio no produto e no reagente. E aí nós vamos ter como resultado o lítio mais meio mol de gás cloro, veja que esses são valores elementares, mais 12 mols de água, fazendo então o cloreto de lítio dodecaidratado. Nesse caso, se eu somar esses dois valores aqui, eu vou ter como resposta o ΔH de formação desse cloreto de lítio com 12 mols de água circundando ele. Então, o valor corresponde a menos 442.224 joule por mol. Nesse momento, nós usamos dois valores distintos, o ΔH de formação daquela espécie, junto do ΔH de solução, e aí nós encontramos um ΔH de formação. Os dados utilizados acima, eles são apresentados de duas maneiras distintas na literatura. Então, toda vez que você precisar usar alguma informação para projetar um equipamento onde você tenha a solubilização de um gás ou de um líquido, ou o processo de evaporação de substâncias como essas, sais hidratados, você precisa recorrer a dados da literatura. E veja como esses dados são apresentados nos livros. Bem, a primeira forma que você vai encontrar é uma forma gráfica, e essa forma gráfica ela tem o ΔH de solução em função do número de mols do solvente. Então perceba que aqui a gente tem os valores correspondentes aos números de mols do solvente, então a gente tem 1, 2, 3 e quantidades maiores de números de mols de água. Perceba que no eixo X nós temos uma escala logarítmica e aqui nesses dois casos você pode encontrar uma curva para o cloreto de lítio sólido e uma outra curva para o ácido clorídrico na forma gasosa. Então você vai perceber que no caso do cloreto de lítio, o processo de dissolução dessa espécie em água ele é muito mais brando, ou seja, ele libera muito menos energia do que, no caso, o ácido. Então, você pode ver que a curva do ácido possui valores muito mais significativos, enquanto que a do cloreto de lítio se estabiliza aqui por volta de menos 35 kJ por mol de soluto. Bem, essa é uma das formas de você encontrar o valor de calor de solução de espécies que vão ser solubilizadas em água. Mas uma outra maneira de você encontrar dados referentes a esse processo é por meio de tabelas que informam, neste caso, o calor de formação. Então é importante você observar que essa tabela que aparece agora na sua tela, ela está envolvendo as espécies elementares. Então, toda vez que eu analisar cada um desses valores, eu preciso lembrar de uma reação química que envolve tanto 1 mol de lítio mais meio mol de gás cloro, tá? E aí nós temos as seguintes espécies. Então aqui eu tenho o ΔH de formação do cloreto de lítio sólido, então é o Li mais meio mol de gás cloro, resultando num ΔH de formação de menos 408.610 joule. E aí nós temos diferentes composições aqui em relação a monohidratado, dihidratado, trihidratado e também os valores colocados em diferentes quantidades de água, como por exemplo 3 mol, 5, 8, 10, 12 e 15. Bem, o que nós vamos fazer agora é tentar usar esses valores da tabela para nós descobrirmos o processo inverso. Então, no que eu mostrei anteriormente, nós calculávamos o ΔH de formação. Agora a gente vai usar os dados desta tabela
para calcularmos o calor de dissolução de 1 mol de cloreto de lítio sólido em 5 mols de água. Então, para resolvermos este exercício, nós vamos utilizar os dados da tabela, lembrando que os dados da tabela são valores de entalpia de formação. O objetivo desse exercício é que você entenda como usar os dados de entalpia de formação presentes nessa tabela para obter valores de calor de dissolução ou calor de solução. Primeira informação, nós queremos trabalhar com 1 mol de cloreto de lítio sólido em 5 mols de água. Então, nós poderíamos vir aqui e observar esta primeira informação que está destacada na tabela. O cloreto de lítio em 5 mols de água, o ΔH de formação dele é menos 436.805 Joule. Lembrando, se nós estamos tratando de calor de formação, precisamos das espécies elementares. Por isso aqui nós temos o lítio, meio mol de gás cloro, mais 5 mols de água. Isso daqui resulta no ΔH de formação. Mas qual é o objetivo do problema? Bem, o objetivo do problema é que nós possamos colocar o cloreto de lítio sólido em 5 mols de água e temos o cloreto de lítio pentaidratado. Então, um detalhe aqui é que eu quero descobrir o ΔH de solução, o ΔH com aquele tio em cima. Bem, o que eu posso fazer? Eu posso olhar de novo para a tabela e, a partir da primeira equação, utilizar a informação do cloreto de lítio, o ΔH de formação daquela espécie sólida. Então, eu teria a seguinte equação escrita. Lítio mais meio mol de gás cloro tem o cloreto de lítio e o ΔH de formação equivale a menos 408.000 joules. Bem, se nós usarmos do procedimento semelhante ao que foi mostrado nos slides, nós poderíamos somar essas duas equações. Mas para somar essa equação, é importante você observar o que eu precisaria ter na equação resultante. Então, se você observar, eu preciso que o cloreto de lítio ele esteja como um dos reagentes dessa equação. E se você olhar na equação de número 2, o cloreto de lítio ele se encontra como produto. Então, o que eu posso fazer é necessariamente inverter essa equação. E quando eu inverto os produtos e os reagentes, é importante você lembrar que o ΔH de formação precisa mudar de sinal. Então, fazendo essa inversão, nós temos que o ΔH de formação agora do lítio mais meio mol de gás cloro, ele equivale a um valor positivo de 408.610 Joule. E aí, nós podemos agora somar essas duas equações para nós obtermos o valor do ΔH de solução do cloreto de lítio. Perceba, lítio ele está presente como reagente produto, meio mol de gás cloro também, e as únicas espécies remanescentes formam essa equação do cloreto de lítio sólido mais 5 mols de água, resultando no pentaidratado. Se nós fizermos a soma, nós vamos chegar a um ΔH de solução de menos 28.195 Joule. Então, para formar 1 mol desse cloreto de lítio pentaidratado, a gente iria observar a liberação de uma quantidade de energia equivalente a menos 28 kJ. Bem, eu espero que você tenha entendido o processo de utilizar o ΔH de formação para calcular calores de solução. Se você tiver alguma dúvida que não ficou clara ao longo desse vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários que a gente responde para você. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal UThermal.